Jesus, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, graças a Deus. O presbítero Anderson, a diaconisa Raquel mandou mensagem falando que não ia vir hoje. O presbítero Anderson vai estar trabalhando. Os demais não me mandaram nenhuma mensagem. Amém? Mas eu quero desde já dizer para os irmãos que Jesus, Ele é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Eu sempre falo que nós às vezes esquecemos que o dono da igreja chama-se Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Pode faltar tudo na nossa vida, menos Jesus, amém? Jesus, Ele é tudo sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que nós lemos em Gênesis que Deus olhou e viu que o homem estava só e precisava de quê? De uma companheira, não é isso? Não é? E assim Deus o fez. E nós, para nós homens que estamos aqui nessa noite, somos gratos a Deus pela sua bondade e entendemos qual a perfeição de Deus. Mas se faltar a esposa, Jesus precisa estar. Se faltar o esposo, Jesus precisa estar. Se faltar o filho, Jesus precisa estar. Então, nas nossas vidas, Jesus, Ele é o tudo nas nossas vidas. Se faltar o emprego, Jesus Cristo, Ele está no presente, outra porta vai se abrir e o nome dEle será glorificado. E tendo Jesus, quem tem Jesus tem tudo, amém? Diga comigo, Senhor Jesus, este lugar é teu, a minha vida te pertence, nós iremos te louvar, Senhor, nós iremos te adorar, receba nosso louvor, receba nossa adoração a ti, Senhor, nessa noite como gratidão, pelos seus feitos, pela tua bondade, pela tua misericórdia, nós te agradecemos, amém e amém, Jesus. O grupo está. Adoração e viver, louvar a Deus. Nós vamos juntos louvar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me ver.
Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluias. E hoje nós estamos aqui para celebrar não só o Dia das Mulheres, né, como comemoramos no mundo afora, mas estamos aqui celebrando a Santa Ceia em memória de Cristo, que um dia veio, sofreu, padeceu e morreu por nós, né? Mas ele ressuscitou. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, ele cumpriu com a promessa e ele vai cumprir com a promessa de que um dia voltará para nos buscar. E que hoje nós possamos celebrar que ele ressuscitou, o Rei da Glória, que criou o universo, que criou cada um de nós. Veio aqui como homem e sofreu como a gente sofre, padeceu, mas ele ressuscitou. Amém, igreja? O Rei da Glória se despiu da majestade, se assentou com pecadores, nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia que os seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar ou onde repousar, nas
estrebaria. Não é o melhor lugar pra estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência, e aquelas mãos mudou o homem à sua semelhança. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como um leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está o monte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como um leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está o monte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, a palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion. Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda glória o adorai. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, a palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion. Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah,
com toda a glória eu adorar. Mas como um leão rugirá e todo olho o verá, embora marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Hoje está o morte, a tua vitória, o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. E que você possa declarar: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque o Cordeiro ressuscitou. E que nós possamos nos alegrar nessa noite. Que nós nos alegremos porque Ele está vivo, Ele está aqui em nosso meio nesta noite. E que nós possamos cantar: aleluia, glórias, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigada por Teu amor, obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui, nós cremos nisso. E que você possa se alegrar, amém, igreja? Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz no meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou.
venceu. Santo, Santo, sim, nós cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Deixa eu falar um negócio pra você. Isaías teve a experiência de participar de um culto no céu. E grande. E quando ele chegou lá, ele viu anjos com 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam os pés. Com 2 asas, cobriam o seu rosto. E com 2 voavam. E diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei dos Exércitos. O interessante é que o adorado não aparece. Quem aparece é o adorador. E o meu pedido hoje é que ouça na terra o mesmo que se escutava naquele dia nos céus. Aleluia! Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei dos Exércitos. Santo és, ó Senhor, Rei dos Exércitos. Clame junto conosco nessa noite. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 declare isso. Santo, Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E nós cantamos a Ele, cantamos ao Cordeiro que venceu. Diga isso bem forte pra Ele. Santo, Santo, nós cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Aleluia, e é porque Ele venceu que nós temos a oportunidade de estar aqui hoje. Então não desperdice essa oportunidade. Adore o nome do Senhor, o glorifique. Amém? Aplauda o nome dEle. Glórias a Deus, aleluia. Santo, Santo és tu, Rei dos Reis. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Glórias. Meus irmãos, hoje é nosso culto de Santa Ceia. Eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou em meu coração e depois eu passo a direção para o pastor. Hoje é culto
culto de Santa Ceia, mas o Senhor colocou uma palavra em meu coração para ler como palavra oficial. E eu creio que tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. E eu quero ler em Provérbios 31, a partir do versículo 10. Provérbios 31, versículo 10, que diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela tão confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-te mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Avalia uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Veste os seus ombros de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de roupa dobrada. Faz para si cobertas de tapeçaria, a sua veste é de linho fino e púrpura. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cinto aos mercadores. A força e a glória são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: Muitas filhas procederam virtuosamente, porém tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém? Meus irmãos, aqui nessa palavra, ele fala de uma mulher aqui dessa época, né? Quando fala da lã, quando fala do linho, quando fala de tantas outras coisas. Mas é como fala aqui a palavra, o primeiro versículo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela tão confiado, assim ele não necessitará de despojo. Esses dias eu estava ouvindo algumas pessoas conversarem, e aí eu fiquei de fora da conversa, mas aí alguém falava assim: a mulher ela tem que ser submissa ao marido. Mas você sabe o que é submissa? Submissa é ser escrava, submissa é aceitar tudo o que ele quer, submissa é... Falou um monte de coisas e eu fiquei ouvindo, e eu falei: Jesus, eu não vou entrar nisso, porque essas pessoas estão usando sinônimos para dar outro significado. E aí eu estava sentada e eu fui pesquisar, né? Aqui no contexto bíblico, o que o Senhor fala, submissa, não é que o Senhor fala que você tem que estar sujeita às vontades do seu marido. Você tem que obedecer ao seu marido, se sujeitar às vontades, ser a escrava. Quando o Senhor fala de submissa, é estar sob a mesma missão, cooperando. Você não deve querer ser mais que o seu marido. Você não deve querer ser maior que o seu marido. Nem decidir aquilo que cabe a ele decidir. Porque na nossa casa, o nosso esposo, ele é o cabeça.
né? Jesus, depois os nossos esposos. Então nós estamos ali como auxiliadoras, ajudando-os, cooperando da criação dos filhos, na organização da casa e tudo aquilo que compete a nós. E hoje o mundo, as coisas mudaram de uma tal forma porque as mulheres elas não entendem o significado. As pessoas usam uma palavra, buscam sinônimos para distorcer tudo aquilo que a Bíblia diz. Então, mulheres, hoje, não só hoje no Dia da Mulher, mas em todos os outros dias, lembre-se daquele que te criou. Lembre da palavra do Senhor. O Senhor nos criou de maneira especial. Ele nos tirou da costela do homem. O Senhor nos deu o fôlego de vida. O Senhor não nos criou para ser escrava, para ser menores que ninguém. Porque a palavra do Senhor fala que Ele nos criou para ser companheira, idônea. Então que a gente possa, em meio às lutas, em meio a tantas falácias no dia de hoje, estar ligado naquilo que o Senhor falou. Fazer a vontade do Pai. Ajudar os nossos esposos. Criar os nossos filhos. Cuidar da nossa casa. Não se maldizer. Não falar mal de ninguém por aí. Que as pessoas, ao ver o seu esposo, ao ver o meu esposo, lembre das boas palavras que a gente traz sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos irmãos em Cristo Jesus. Então quero convidar vocês, minhas irmãs, meus irmãos, vamos orar por cada mulher, que seja ela pequena, que seja ela jovem, que seja ela criança, que seja ela idosa, mas que as mulheres sejam sujeitas sim à vontade do Senhor, que as mulheres estejam sim ao lado dos seus maridos, ajudando na missão de criar, de educar, de evangelizar, de fazer tudo aquilo que o Senhor chamou cada marido, cada mulher para fazer. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Jesus, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, por mais um culto de Santa Ceia, Jesus, que o Senhor venha perdoando, Senhor, as nossas falhas, Jesus, os nossos pecados, meu Pai, que hoje, Senhor, nós possamos, Senhor, olhar para dentro de cada um de nós, reconhecer, Senhor, cada erro, Senhor, te pedir perdão e poder, Senhor, fazer parte do teu corpo mais um mês. Pai, visita cada esposa, Jesus. Visita cada avó, Jesus. Cada mãe, Senhor. Cada neta, meu Deus. Cada filha, Senhor. Cada mulher, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Visita, Senhor, as tuas filhas, Jesus. O mundo tenta distorcer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor criou. O mundo tenta distorcer, Senhor, a missão que o Senhor nos deixou. Mas que nós possamos, Senhor, reconhecer em primeiro lugar que sem ti nós nada somos, Senhor. Que o Senhor nos criou sua imagem e semelhança. Que o Senhor nos amou primeiro. Que o Senhor escolheu, Senhor, meu Deus, para trazer o teu filho aqui na terra. Uma mulher, Senhor. Foi ela que deu a luz a Jesus, meu Deus. Porque ali, Senhor, o Senhor estava, Senhor, firmando mais um laço com cada uma de nós. Que nós sejamos sábias, Jesus. Que nós saibamos, Senhor, reconhecer a tua grandeza. Que nós possamos ser mulheres que levantam outras mulheres, que ensinam, joelhos que se dobram, mãos, Senhor, que se esticam para alcançar as tuas filhas. Ensina-nos, Senhor, a amar como o Senhor amou a tua igreja. Que nós possamos crescer, Jesus, na tua graça, no teu conhecimento. Que a nossa casa, Senhor, seja, Senhor, um reflexo de ti, do teu amor, da tua presença, da tua comunhão, da tua compaixão e de tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor nos chamou para fazer. Capacita-nos, Senhor, segura a nossa mão, Jesus, nos levanta, meu Pai, continua conosco, Jesus, até aquele grande dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, e aí nós estaremos contigo, e como foi cantado, Jesus, e proclamaremos a uma só voz: Santo, 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 és o Senhor, o Criador, o Rei do universo. E eu te agradeço por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer.
Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Quero ouvir o presbítero Osmar essa noite. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor, Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Sempre dou graças a Deus, porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade de estar na sua presença. Aleluia. Deus é bom, né? Hoje é culto de Santa Ceia. Aleluia. Mas vou ler aqui em João. Não preparei nada. Geralmente culto de Santa Ceia, poucas oportunidades. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. João 1, Evangelho de São João, capítulo 1, que diz assim, ó. Aleluia. graças a Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o reconheceram. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aleluias. Este não veio para testemunho. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Amém. Somente até aqui, né? Passagem bem conhecida, onde fala da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma passagem que a gente gosta, geralmente gostou de pregar muito quando é culto de, né, culto nos lares, quando tem pessoas não crentes, que a gente chega a explicar e fala, olha, ele veio para os seus não reconheceram. Mas nós sempre damos graças a Deus, que graças à ressurreição dos judeus, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui porque ele veio para os seus, e os seus não receberam. Aí mais abaixo diz, e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E nessa daí se engaja eu, engaja você. Graças a Deus que o Senhor veio para o seu, e ele ainda continua sendo a luz do mundo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glórias a Deus, aleluias. Quero chamar as irmãs para juntas louvarmos ao Senhor, amém? Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez afirmaram que você sonhou demais, e outra vez inseguro você pensa em desistir. No campo com as ovelhas eu achei Davi e fiz uma promessa e no tempo cumpri. Fiz planos pra José, aquele sonhador, de escravo humilhado fiz governador. Alguém até promete, mas depois esquece, mas minha palavra jamais passará. Se eu falei, tá falado, e ninguém pode invalidar. Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus. Quem foi que disse que o sonho acabou? Ele não acabou e nem envelheceu. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Chegou a hora, tome posse da vitória.
Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Pelos olhos da fé, hoje nós tomamos posse da nossa vitória, em nome de Jesus. Mais uma vez, afirmaram que você sonha demais. E outra vez, e seguro você pensa em desistir. No campo com as ovelhas eu achei Davi e fiz uma promessa e no tempo cumpri. Fiz planos pra José, aquele sonhador, de escravo humilhado, fiz governador. Alguém até promete, mas depois esquece. Mas minha palavra jamais passará. Seu falei tá falado e ninguém pode invalidar. Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus. Quem foi que disse que o sonho acabou? Ele não acabou e nem envelheceu. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Chegou a hora, tome posse da vitória, é tempo de cantar. Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus. Quem foi que disse que o sonho acabou? Ele não acabou e nem envelheceu. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Chegou a hora, tome posse da vitória, é tempo de cantar. Aleluia, aplauda o nome santo do nosso Deus, amém? Glórias a Deus, aleluias. A promessa não morreu, ela continua de pé. A única pessoa que pode barrar as promessas do Senhor de acontecerem na sua vida é você. Então tome posse da sua promessa, da vitória, do cumprimento da sua promessa essa noite. Porque o Senhor é aquele que cumpre cada uma das promessas que foi feita para nós. E eu quero desde já agradecer a minha oportunidade de estar na direção desse trabalho, passar para o pastor Marivaldo. Ele vai dar continuidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. As promessas do nosso Deus continuam de pé sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus é bom e a sua bondade é grande e dura para todos sempre. Eu quero, nessa noite, mais uma vez, ser grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito para com as nossas vidas. Nosso Deus é bom e a sua bondade dura para todos sempre. Amém? Meus irmãos, as horas já não nos esperam. Eu quero... Sei que as irmãs querem falar, né? As irmãs querem falar. Amém? Senhora Maísa está com oportunidade, quer ler um versículo, falar algo da parte de Deus. É culto de Santa Ceia, mas hoje também comemora-se o Dia da Mulher. Que Dia da Mulher é todos os dias, mas é uma data comemorativa, nós sabemos. Então vamos ouvir em nome do Senhor Jesus. Cumprimento as irmãs e os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu acho mais do que justo nós mulheres termos um dia para ser celebradas, né? Porque como eu costumo falar, quando Adão e Eva pecaram no jardim, Deus deu um castigo ali para os dois. Era para os dois morrerem, né? Mas Deus foi misericordioso e deu um castigo para os dois. E o castigo que Deus deu para Adão é que ele teria que trabalhar para se sustentar, caçar para se alimentar. E o castigo que ele deu para Eva é que aumentaria, né, multiplicaria as suas dores de parto. E hoje, eu costumo falar isso, a gente sofre os dois castigos, as mulheres. O homem só sofre um, a gente sofre os dois, porque
a gente precisa trabalhar, né? Graças a Deus nós temos esse direito, né? Muitas mulheres necessitam, então glória a Deus, porque as mulheres conquistaram esse direito de poder trabalhar, porque se não pudessem, né, infelizmente a gente sabe que nem todas vivem uma realidade em que os seus maridos podem sustentá-las. Então glória a Deus, porque elas podem trabalhar, mas também trabalhar com dor, com cólica, com oscilação de hormônio, então não é fácil. Então, parabéns para todas as mulheres e para os homens, para os maridos, para os pais, para os filhos. Não deixem de homenagear, de presentear, de falar, porque é importante a gente se sentir lembrada. Né? Eu ouvi de um rapaz que ele falou que, né, que não tem essa, que todo dia é dia da mulher. Mas é um dia especial que se comemora isso, né? Então, use esse dia, fale todos os dias sim, mas neste dia 8 de março, faça um café da manhã, nem que seja um pão com manteiga, irmão, mas ela vai ficar feliz de saber que você lembrou, de que você teve o trabalho, mas não tem o dinheiro. Então, pega o cobertor, faz um coração na cama, escreve uma cartinha à mão, não vai gastar R$1, mas lembre da sua mulher. Porque a gente que é mulher sabe o quanto que é chato, né? Quando a gente não é. Então, irmãos, pelo amor de Deus, exatamente. Lembre da sua mulher. Obrigado, meu irmão, que hoje... Ele nunca fez isso, é a primeira vez que ele fez. Ele postou um vídeo com a nossa foto e falou: Feliz Dia das Mulheres para as mulheres da nossa vida. Isso aí. Parabéns. Irmãos, eu vou, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler rapidinho aqui. Provérbios 14... que diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E eu queria usar esse versículo para incentivar você, para te fortalecer. Não é fácil, né? Como eu falei, a gente passa por todas essas questões hormonais e é complicado porque cientificamente, não estou falando porque a gente é fresca, nada, mas cientificamente o nosso humor muda, a gente sente dor. Não é fácil edificar a sua casa passando por isso, trabalhando, cuidando da obra, tendo que se cuidar também, porque a sociedade cobra isso, né? Que a mulher tem que estar arrumada, tem que estar de unha feita, e quem não quer? Então, não é fácil edificar a sua casa enquanto você passa por tudo isso, enquanto você tem que trabalhar fora, enquanto você tem que criar os seus filhos, enquanto você está com dor. Mas que o Senhor possa nos fortalecer, que nós possamos buscar nele um equilíbrio. E não se cobre demais. Eu passei por uma fase da minha vida que eu estava com um monte de coisas, fazendo um monte de coisa, e extremamente frustrada. E eu orei e falei isso com Deus. E aprendam isso também. Deus, ele é o seu amigo. Eu falei isso com meu marido, mas sabe, quando você quer desabafar, eu falei: Deus, eu estou fazendo tanta coisa, mas eu não estou fazendo nada direito. Nem a sua presença eu estou buscando direito, nada está 100%. E eu aprendi que nada vai ficar 100%. Às vezes a gente vai se doar demais na igreja e vai falhar no trabalho, ou vai se doar demais no trabalho quando precisar e vai falhar um pouquinho na igreja, ou na nossa casa, ou com a nossa família. E está tudo bem, o importante é a gente tentar, o importante é a gente se esforçar e buscar ser melhor em Deus. Amém? Então é isso que eu quero deixar para as irmãs. Vocês todas são maravilhosas, nós somos maravilhosas, queridas. E se ninguém lembrou de você hoje, você que vai nos ouvir, o Senhor com certeza lembrou. Ele é fiel, Ele não desampara, Ele não decepciona. Amém? Então, feliz Dia das Mulheres para todas nós. Graças a Deus. E ressaltando o que a missionária Maísa falou, se ninguém lembrou, nós estamos lembrando, tá? Deus abençoe, mulher. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a mulher, ela pode se arrumar e tal, e falar para o marido: olha, eu estou indo ali na casa da minha amiga. A mulher, ela pode se arrumar e tal, e falar assim: eu estou indo no aniversário da minha amiga. Ela pode? Pode? Sério? Que legal, né? Então a gente pode, né? Nós somos, podemos, né? Se arrumar e dizemos assim: nós estamos indo no aniversário, tá bom? Tchau, daqui a pouco eu volto. Podemos, né? Não? Você viu, presbítero Osmar? Mas a mulher pode, né? Entendeu, né? Entendeu o mistério, né? Você foi o primeiro a falar que pode, né? Agora a gente não pode, né, presbítero Osmar? Nós não podemos, né?
Amém? Meus irmãos, só para trazer um pouco mais de alegria, nós estamos na presença de Deus, e a Bíblia diz que na presença de Deus a tristeza ela salta de alegria. Amém? Nós estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos tudo, irmão, mas com cuidado, com moderação. O apóstolo Paulo ele foi muito sábio quando ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Tomamos cuidado, amém? Porque achamos que podemos tudo. Achamos que simplesmente precisamos, se arrumamos, tomamos um banho e dizemos o seguinte: eu estou indo ali. Como assim? Eu não estou nem sabendo. Aí entra muitas vezes a falta de sabedoria dentro de alguns assuntos. E por isso a Bíblia fala que a mulher ela precisa ser submissa ao seu marido. E nessas coisas tem uma importância muito grande. Que seja um comunicado antes. Vice-versa, que o marido também, de repente, ele quer ir num ambiente, num local, na casa de um amigo, que nós vamos, graças a Deus, nós só vamos, colocamos nossos pés em lugares bons. Mas, de repente, não falamos nada, e nos arrumamos, e a mulher olha e fala: você está indo aonde? Eu estou indo na casa do meu amigo. Como assim? Se fosse conversado antes, estaria bem melhor, não é isso? Se fosse avisado. Amém, meus irmãos? A sabedoria, ela traz para nós benefício, traz para nós alegrias, traz gozo, traz paz. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, onde foi lido nessa noite, ela faz o quê? Edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E muitas vezes nós homens, a Bíblia não fala, mas muitas vezes, com a falta de sabedoria, muitas vezes também fazemos o mesmo. Amém, meus irmãos? Amém. Então, enquanto ela se prepara, eu vou dar a oportunidade à nossa irmã Vanessa. A irmã Vanessa está com oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Sai da igreja com a paz do Senhor, amém? Nós escutamos aqui hoje Provérbios 31, Provérbios 14. E é bom, ouvir que a gente ouvir a Bíblia dizer que a mulher é agraciada e que o nosso valor excede o de rubis. E hoje eu quero trazer outro ponto que também é importante na vida da mulher. Em Lucas 10, 38 diz assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não se importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz ele que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E eu me lembro, quando eu leio essa passagem, eu me lembro do meu pai, porque quando eu era criança, minha mãe, ela estava o tempo todo arrumando a casa, e ele, às vezes, estava lá lendo a Bíblia e ela arrumando a casa, e ele falava isso para ela: Marta, Marta. E eu não entendia, eu era uma criança, mas hoje sou casada, tenho a minha casa, e eu entendo que Marta passou ali, a gente fica incomodada, às vezes, com a nossa casa bagunçada, e a gente muitas vezes se esquece da boa parte, A gente acaba deixando de lado. E a minha mensagem hoje, aproveitando aqui que é um culto, especial para mulheres, é para lembrar que a gente não deixe de lado a boa parte, porque é só isso que é necessário, é só isso que importa. Foi o que Jesus falou: você se preocupa com muitas coisas, mas só uma é necessária. Então eu entendo, a gente precisa de um tempo ali todos os dias para organizar a casa. A gente não fica tranquila enquanto a casa não está arrumada, enquanto não está tudo no lugar, mas que no nosso dia a dia, todos os dias, que não falte o nosso momento com Cristo, que a gente não deixe de lado a boa parte, amém? Agradeço a minha oportunidade. Aleluias. Vamos ouvir o presbítero Mateus falar de dízimo e oferta. Logo após, a Heloísa vai louvar ao Senhor. Graças a Deus. Saúde da igreja, paz do Senhor. Amém, meus irmãos. É um prazer estar aqui mais uma noite com os irmãos, adorando a Deus. Eu gostaria, meus irmãos, de abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, versículo 9,
que nos diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda. Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostro ao teu lagares. Gostaria de repetir mais uma vez Provérbios 3, 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherá os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Amém, meus irmãos? Isso é uma palavra de Deus, uma palavra de promessa, né? Se nós pararmos para analisar a fundo a escatologia dessa palavra, nós vamos ver que é um mandamento com promessa da parte de Deus. Deus, ele fala para honrarmos a Ele, honrarmos a casa do Senhor com a nossa renda. Ou seja, ele imputa que o dízimo é obrigatório, é uma função do cristão, e que aquele que honra ao Senhor com dízimo e oferta, né, este terá a sua casa cheia e abundante. Muitas vezes, meus irmãos, nós muitas vezes nos questionamos por que as coisas estão ruins. Esse mês foi um mês bem complicado, e no final do mês passado eu já estava questionando e falando: Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Porque tenho muita coisa para pagar, um monte de coisa acontecendo, um monte de dívida aparecendo, e eu não sei o que eu vou fazer. Por um motivo trabalhista, meu salário reduziu, mudei de função na empresa, eu saí de campo, fui para o escritório agora, e aí complicou mais ainda. Eu falei: agora que eu não consigo pagar minhas contas, Senhor, toma conta de tudo isso, eu não sei o que eu vou fazer. E aí ontem meu salário caiu com a redução. Aí eu falei: Jesus, o que eu vou fazer? E um pouco antes eu tinha pensado: eu não vou dar o dízimo, esse mês eu vou conversar com o pastor, eu não vou dar o dízimo. Mas aí quando caiu meu salário, que eu olhei, eu falei: não, eu vou dar o dízimo. Porque assim como eu tenho que honrar com as minhas contas, eu tenho que honrar com a casa do Senhor. Apesar de ter reduzido o meu salário, eu vou sim honrar a casa do Senhor, porque é uma missão minha como cristão. A primeira coisa que eu fiz, sábado, no meio do ensaio, eu fui lá e transferi o dízimo. Depois eu fui pagando o resto das contas, paguei, né, o aluguel, paguei as coisas, e por incrível que pareça, não sei o que aconteceu, mas Deus me honrou, sobrou dinheiro na minha conta, fiz compra, paguei todas as contas, graças a Deus, paguei o cartão. E, irmãos, essa obra, ela precisa de nós, né? Fica difícil para o pastor, imagina ele ter que desembolsar do bolso dele para manter a porta da igreja aberta. Imagina uma pessoa só ter que tirar dinheiro e recurso que seria destinado para suas contas, para suas coisas, para manter a casa do Senhor aberta. Agora, quando todos nós se juntamos, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, as coisas ficam mais fáceis. E é de nossa preocupação, eu digo isso porque nas diversas vezes que nós temos a oportunidade de conversar, o pastor, ele fala sobre a preocupação em manter a água para os irmãos, em sempre o banheiro estar limpo, organizado, trazer melhoria para o banheiro da igreja, trazer melhorias para a igreja. De vez em quando ele manda para mim: estou precisando de uma cadeira para a igreja, olha aí. Aí eu falo: nossa, bonito, bacana. Melhorias para o som, para os músicos, um ambiente mais confortável, mais propício também para os irmãos que estão nos assistindo online, né? É de nossa preocupação que o áudio saia com a melhor qualidade possível, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que o nome do Senhor seja louvado. Mas isso só é possível com o trabalho missionário também, apoiando essa obra, né? Quando você dizima, quando você oferta, é um trabalho missionário que você também está fazendo. Além de estar honrando a palavra de Deus, você está contribuindo para que as portas dessa casa continuem abertas e para que essa mensagem ela continue sendo propagada para mais e mais pessoas. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, desculpa, né? Parece que eu tinha ouvido a diaconisa dele falar assim: não quero oportunidade, não. Foi isso ou não? Eu ouvi errado. Eu não dei oportunidade para
Não, eles têm oportunidade. Eu estou falando assim. Sim, então foi isso mesmo que eu ouvi. Mas a irmã está com oportunidade. Não é um culto como as mulheres. A irmã está com oportunidade em nome de Jesus, né? Por isso que eu fiquei no silêncio e depois a pastora me alertou, tá bom? Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler uma passagem aqui em Provérbios, que a pastora leu, mas eu tinha separado. Eu vou ler a mesma. Salmo 31 me chamou muita atenção. Salmo 31, versículo 30. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que versículo lindo, né, irmão? Então, nós seremos louvados, seremos abençoadas. Aquelas que temem ao Senhor, tudo tem, tudo, não falta nada, porque a palavra de Deus fala, né? E hoje é o dia da mulher, eu agradeço a Deus por nós todas estarmos aqui. Mais um dia de Santa Ceia, um culto maravilhoso, o culto que eu mais amo é o culto de Santa Ceia. Uma pessoa falou para mim outro dia, pastor, rapidinho, que não achava graça no culto de Santa Ceia. E eu fui ler na Bíblia, né? E tem vários versículos, acho que Mateus, Lucas, que fala da Santa Ceia, como que não é importante? Se na palavra de Deus fala, né? Eu falei, não vejo graça Santa Ceia, não acho. Então, acho um culto normal. Falei, não é, para mim não é. Para mim é o culto que eu mais amo, é o culto de Santa Ceia. Eu amo o culto de Santa Ceia. É uma maneira da gente chegar mais perto do Senhor, né? Da gente ter mais comunhão com Ele. O culto de Santa Ceia, para mim, é o culto melhor que eu acho. Eu amo o culto de Santa Ceia. Eu nunca perdi um, e quando eu perco, eu fico triste. Mas é assim mesmo. Assim, agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar pelos ofertantes, dizimistas. Deus abençoe. Diaconisa Neide. Amém. Diga, Senhor Jesus, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa o meu celeiro, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha família, e em tudo que eu colocar as mãos sejam abençoados. Repreende o devorador, o migrador, tudo aquilo, Senhor, que tenta destruir o que o Senhor tem preparado para os seus filhos, e que toda sorte de bênção seja derramada, como diz a tua palavra, que o céu se abra sobre as nossas vidas, e que venhamos ter de abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Heloísa, louva a Deus. Salve da igreja na paz do Senhor. Amém. Gostaria de chamar a missionária Maísa para louvar comigo. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Meus irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de chamar o evangelista Brendo para fazer a leitura da palavra da Santa Ceia, eu quero perguntar para as irmãs, vamos dizer que o Mateus até parece, né? Com essa barba dele aí, né? Presbítero Osmar, evangelista Brendo. Miguel está ali escondidinho, deixa ele lá, né? E também o Andrew. Nós estivessem seguindo a Jesus, acompanhando Ele na sua trajetória. De repente nós chegássemos à cidade de Betânia e parássemos para cear ou para participar de uma ceia. E eu vou colocar a missionária Maísa no lugar daquela mulher.
E a mulher vendo Jesus, ela pega aquele unguento tão caríssimo e ela despeja, joga sobre os pés de Jesus. E nós olhamos um para o outro. Mateus parece Pedro, né? E Pedro era mais ousado, olhando e dizendo o seguinte: que estrago essa mulher está fazendo. Amém, meus irmãos? Muitas vezes nós estamos na igreja e adoramos a Deus, bendizemos ao Senhor, e o Senhor Jesus está tão perto de nós e não percebemos. Amém? Ele se faz tão presente em nossas vidas e nós não percebemos. Nós lemos a palavra e falamos a palavra, mas quando nós deixamos que essa palavra entre em nós, ela nos transporta ao lugar onde Jesus estava, onde Jesus fazia presente, e começamos a sentir também a presença dele de uma tal forma, como assim o seu discípulo estava junto com ele e estava presente sobre a sua vida. E muitas vezes nós entramos na igreja, louvamos, cantamos, pregamos, retornamos para casa, mas nem sequer sentimos a presença dele, porque sabemos que ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, está nos céus, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo está conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Antes de chamar o evangelista Brandon, ele já está ali preparado, eu gostaria de ler com os irmãos João capítulo 12, o verso primeiro, que diz assim: E foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitou dos mortos. E fizeram ali, pois, ali uma ceia, e Marta servia Lázaro, e era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxagou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Vocês imaginam isso? Amém? A gente não sabe que tamanho era aquela casa, se era uma casa grande, pequena, mas a Bíblia diz que o seu perfume encheu toda aquela casa, encheu todo o ambiente onde eles estavam. Então um dos seus discípulos, Judas, o Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha o bálsamo e tirava que dali se lançava. Amém? Então ele não estava preocupado com os pobres, ele não estava preocupado com as pessoas que poderiam fazer alguma coisa. Meus irmãos, isso é muito sério. E disse depois Jesus: Deixai para o dia da minha sepultura, guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Jesus Cristo, conhecendo o coração, sabe o que Jesus estava dizendo? Os pobres estão sempre em volta de vocês, vocês têm sempre, mas a mim nem sempre vocês vão ter, nem sempre vocês têm. Meus irmãos, nós talvez entramos, volto a falar, na casa de Deus, na igreja, que seja hoje um culto de Santa Ceia, ou que seja um outro culto, ou que seja uma festividade como aquela que teve com o nosso pastor Geraldo. Nós entramos, louvamos e saímos e não sentimos a presença de Deus, e não imaginamos que nós estávamos na casa de Deus, embora, quem sabe, alguém
não transmitiu a palavra que você queria ouvir, ou que eu queria ouvir, mas o importante é quando nós entramos naquela porta para dentro, entendemos que estamos na casa de Deus. E quando estamos na casa de Deus, a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então, nós estamos aqui no nome de quem nessa noite? Ou nós viemos aqui porque era o culto intitulado, vamos dizer, o seguinte, o Dia das Mulheres, será que é só por isso? Nós viemos aqui para entrar em comunhão, para com Deus, para com os nossos irmãos. Mas alguém já não sente mais o desejo de estar na casa de Deus, já acha que não tem mais necessidade, não precisa estar na casa de Deus. E quando nós pensamos assim, nós estamos dizendo que eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais de Jesus. E aí alguém pode dizer, não, pastor, mas para mim ter a Deus, para mim sentir a presença de Deus, eu não preciso ir para a igreja. Mas quando nós viemos à igreja, é um sacrifício, nós largamos na nossa casa para vir à casa de Deus, adorar Ele, bendizer a Ele, reunir com nossos irmãos, aleluia, para juntos adorarmos a Deus. E quando nós fazemos isso de verdade, o Senhor manifesta a sua presença em nosso meio, aleluia. Todos os cultos que eu entro aqui, aleluia, que tenha mais gente ou pouca gente, eu sinto a presença dEle, porque eu tenho um único objetivo, é entrar aqui para adorá-lo, é entrar aqui para bendizê-lo, é entrar aqui para falar da sua palavra, para falar do seu amor, para falar da sua bondade, para falar dos seus feitos, para falar das suas maravilhas, para dizer que Ele morreu, ressuscitou e ao terceiro dia, aleluia, Ele ressuscitou e está à direita da destra do nosso Pai. Nós esquecemos disso. E quando falamos do nosso culto racional, é um culto com consciência, com dedicação, aleluia. E Judas então, ele estava preocupado, era com quem, irmãos? Assim dizendo ele, que era para com os pobres, mas na verdade não era. Ele tinha um outro objetivo. Eu pergunto para você nessa noite, e pergunto e falo para mim mesmo, qual o nosso objetivo de estar aqui nessa noite? Será que eu vim simplesmente por obrigação? Será que eu vim simplesmente por dever? Será que eu vim simplesmente porque é um culto de Santa Ceia e eu não posso perder? Mas o maior objetivo nessa noite é adorar Ele, é bendizer a Ele, é glorificar a Ele por suas maravilhas. Aleluias! Esse é o maior objetivo que nós estamos aqui. Esse é o meu objetivo. E disse, pois, Jesus, deixai-o para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Amém? Aonde está Jesus na nossa vida? Onde está Jesus Cristo na nossa vida? Oh, aleluias! Será que Ele está naquilo que nós temos? Será que Ele está naquilo que nós vimos? Será que Ele está naquilo que nós adquirimos? Ou Ele está verdadeiramente dentro de nós? Ou Ele habita verdadeiramente dentro de mim? Ou Ele habita verdadeiramente dentro de você? Aleluia! Ou será que nós temos Jesus só quando tudo está bem? Quando o emprego está bom, como o presbítero Mateus falou, quando vai tudo bem, quando o celeiro está cheio, quando o dinheiro no bolso, a conta no banco, aí eu tenho Jesus, mas quando me falta alguma coisa, eu não tenho Jesus. Quem é Jesus? Jesus precisa estar no centro da minha vida todos os dias, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Ficamos de pé. Oh, aleluias! Onde está Jesus nessa noite em nossas vidas? Onde está Ele nessa noite? Para mim, Ele está aqui comigo nessa noite. Para mim, Ele está presente aqui nessa noite, aleluia. É da mesma forma que Ele estava ali em Betânia, aleluia, louvado seja Deus. Do mesmo objetivo que eu entro aqui nos outros cultos nessa noite, o Espírito Santo, Ele está presente nesse lugar. Aleluias. Evangelista Brendo, faz a leitura da Santa Ceia. Logo após, eu quero convidar os obreiros aqui na frente. Nós juntos vamos estar orando, abençoando o pão e o vinho em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.
Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Peguem as vossas Bíblias, meus irmãos. Vamos ler aqui em Coríntios 11. Amém. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 23. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja espera. Meus irmãos, eu vou ler o primeiro verso, 23, e os irmãos leem os versos pares. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, não para sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém não tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las aí quando for. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Quero convidar os obreiros aqui na frente. Logo após estarmos orando pelo cálice, Deus abençoe, evangelista Brendo. O que nós vamos fazer aqui nessa noite, que nós sempre fazemos uma vez por mês, é celebrar a Santa Ceia e fazer cumprir a palavra de Deus sobre as nossas vidas, fazer cumprir a palavra de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Logo após a oração, quero pedir, vou para lá trabalhar e estar sempre pronta para isso. Diaconisa nele para assim estar servindo a Santa Ceia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Estenda as vossas mãos. Senhor Jesus, ó meu Deus, aqui está este pão e este cálice, a qual simboliza o teu corpo e também simboliza o teu sangue. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti e consagramos a Ti, Senhor, nessa noite pelo poder que há na Tua palavra. Ó Deus, que sejamos agraciados, sejamos fortalecidos pelo Senhor. Ó Deus, fazemos nessa noite cumprir, Pai, em nós a Tua palavra, o Teu querer. Ó Deus, aqui estamos juntos no mesmo propósito, ó Deus, no mesmo pensamento. E junto nós iremos, ó Deus, participar da Santa Ceia, entrarmos em comunhão, um para com os outros e para contigo, Senhor. Ó Deus, abençoa, Deus, ó Pai, as nossas vidas. Ó Deus, a cada um de nós que aqui estamos, Senhor.
E se porventura tem alguém na sua casa, Pai querido, que também Deus preparou a sua ceia, que seja assim abençoado, porque sabemos que muitas vezes tem alguém, Pai, que não consegue ir na igreja por algum motivo, quem sabe até mesmo a falta de um dinheiro, Deus, para pegar um ônibus, para pegar um Uber, para se locomover, Senhor, mas que essa pessoa seja abençoada. Nós apresentamos esse pão, apresentamos esse cálice, ó Deus, ó Pai, que essa pessoa seja agraciada nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convidam a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Deus abençoe. Mesmo hoje tu te pode saciar. Pode ficar aqui. Os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Graças a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Todos pegaram? Mais uma vez. Graças a Deus. Meus irmãos, todos pegaram? Semelhantemente, também depois de cear, ele topou o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes, comerdes, em memória de mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo pode comer. Graças a Deus. Quem sedento se achar, venha Cristo sentar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está preparado nessa noite. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Graças a Deus. A Bíblia diz que então, após eles terem participado do pão, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Quando Jesus fala isso, Ele está falando todas as vezes que beberdes em memória de Cristo. Então nós nessa noite não estamos mais crucificando ao Senhor. Nós estamos dizendo que Ele vive, que Ele reina e que seu sangue nos purifica de todo pecado, que o seu sangue nos lava, nos limpa, aleluia, e o nome dEle será sempre glorificado sobre as nossas vidas. Todos podem participar em nome do Senhor Jesus.
Oh, glória a Deus, aleluias. Ei, discípulos, cante com alegria. voltar, A Bíblia diz que após após Jesus Cristo cear com seu discípulo, ele cantou um hino antes de sair. Ele adorou a Deus antes de sair. A praia então vem no fogo, peixe, pão. É Jesus quem os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ex-discípulo a voltar, sem o peixe apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. Cante! Ao tornar a praia então, vem no fogo, peixe e pão. E Jesus que os convida, ceia vir. Aleluia! E bem alto! Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear, vem cear, vem cear. O Mestre chama, vem. Oh Jesus, obrigado Jesus por esse mês, pela oportunidade. Oh, poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluias. A Bíblia diz que após ele cear, ele cantou um louvor e saiu. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, a todos nós, a nossa casa, a nossa família. Que amanhã seja um dia abençoado ao entrar no trabalho, ao sair da sua casa, ao trabalho. Que Deus possa guardá-lo, levar em segurança, e que o Senhor Jesus esteja sempre presente a cada um de nós. Amém? Glorificado seja o nome santo do Senhor. Ficamos de pé, vamos orar ao Senhor. Terça-feira nós temos o nosso grande culto. Mais algum anúncio? Meus irmãos, amém. Depois vê o horário certinho, né? Vai estar sendo colocado no grupo, que nós vamos estar indo lá para a pastora Edileuza na sexta-feira. Marcamos o horário que vamos sair daqui. Quinta-feira, culto de louvor, adoração a Deus. Sábado tem oração a partir das 15 horas aqui com as irmãs. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido vem aqui fazer uma oração final. Graças a Deus. Eu olhando para ele aqui agora, vocês vão até rir, né? Mas é sério o que eu vou te falar. Eu olhei para você e eu olhei para você e fiquei te olhando, por isso que eu te chamei. Você pode até fugir do terno, você pode até fugir da causa social, mas uma hora, não, eu não olhei, mas uma hora você vai estar aqui em cima,
Quem sabe como o evangelista Brendo está ali, eu falei para os irmãos, né, sobre isso. A gente tinha uma camiseta, que nem o presidente Tomado fez uma vez aqui, com a camiseta polo e um terno por cima, estava chique demais. Estava sem gravata, mas estava muito bem, porque estava abotoadinho assim, estava muito legal. Eu falei para ele, ficou muito bom mesmo. Mas é isso, eu te vi assim agora. Desse jeito, sério, eu te vi assim, por isso que eu te chamei. Tá bom? Não que essa roupa aqui vai mudar nada disso, mas é que eu te vi assim. Então, certamente você vai, com certeza, não só aqui, mas está ministrando em outros lugares. Então, vamos se preparar para isso, porque o convite vai chegar. Amém? Glórias a Deus. O Andrew vai fazer a oração e eu estarei assim dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por tudo aquilo que fizeste em nossa vida, Senhor. Pois és grandioso, ó Pai. Não há quem te compare a Tu, Senhor. Sobre os anjos Tu governa, sobre nossa vida Tu és. Graças te damos, Senhor, por mais um domingo, Pai, do qual a Tua graça e a Tua benevolência nos deu essa chance, Senhor, de estarmos em comunhão mais uma vez, nos lembrando, Pai, novamente da morte de Teu Filho na cruz, Senhor, tomando a nossa santa ceia juntos, Senhor, em comunhão como nos foi ensinado, Senhor. Graça te damos, Senhor, pois é soberano. Nada nos falta, Pai, pois tudo que temos, somente Tu, Senhor, pode suprir. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos do opressor, Pai. Torna-nos invisível, Senhor, para o mal do mundo. Que a Tua misericórdia seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que a Tua benevolência, Senhor, seja tardia em nos castigar perante os nossos erros, Senhor, para que seja possível arrependimento, Pai, e retorno à graça. Que o Teu amor, Senhor, nos cubra, Pai, e Sua graça, Senhor, nos tome, Pai. Graça te damos, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Graças a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Digam, amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.